Muito bem, pessoal. Voltando aqui ao nosso próximo vídeo, eu continuo explicando aquelas operações básicas, aquelas operações matemáticas mais elementares, certo? Mas, conforme eu falei, a graduação de dificuldade vai aumentando, até que vocês se sintam absolutamente seguros em enfrentar problemas enfim, em resolver as coisas da matemática, certo? Eu lembro a vocês que eu estou partindo das 4 operações, né? Então, eu estou aqui partindo de soma e subtração. Hoje eu vou pegar mais um pouquinho de soma e subtração, entrando ali para o início do trabalho com expressões numéricas, certo? E depois eu já vou emendar ali com multiplicação e divisão, certo? A gente vai falar da multiplicação, das propriedades da multiplicação e também da divisão e das propriedades da divisão, certo? Inclusive ensinando como é que operacionaliza em cada um dos casos. Então, se você tem alguma dificuldade ali, principalmente em jogo de sinais, essas coisas assim que a gente acaba caindo no desuso e tal, esse vídeo aqui é para você. Ah, professor, mas isso daí eu já sei de cor. Essa parte de jogo de sinais e tal, aí eu sou fera. Ah, então se você já é fera, se você já sabe somar, subtrair, dividir, multiplicar de maneira fácil, então esse vídeo não é para você. Passe para o próximo vídeo que talvez você tenha alguma outra dificuldade do gênero. Mas, de maneira que a continuar o nosso trabalho, né? Vamos aqui voltar à nossa apresentação. Então, olha só, a gente começou falando sobre igualdade, né? Que o que tem de um dos lados é igual ao que tem do outro lado. A gente mostrou que se um lado é igual ao outro lado, então um lado é igual ao outro lado. Não tem segredo nisso. Um patinho é igual a um patinho, né? Ou seja, 3 mais 2 é igual aqui a 5. Então, logo, se esse lado aqui é 5, o outro lado também vai ser 5, certo? Ou seja, a igualdade é isso, é igual um lado ao outro, né? A gente passou por alguns exemplos de soma e subtração. A gente decorou aquele jargão, né? Ou seja, a gente tem um jogo ali de sinais na soma e na subtração, né? A gente viu que também todo número tem um sinalzinho na frente. Ele pode ser um sinal positivo ou pode ser um sinal negativo. Quando o sinal é positivo, eu não preciso ficar escrevendo esse sinal de positivo o tempo todo. Então, por exemplo, se eu escrevo só 5, é para eu saber que na frente desse 5 tem um mais, certo? Se eu escrevo um 8, é para eu inferir que na frente desse 8 existe um sinalzinho de mais, certo? Agora, se o meu sinal for negativo, ele precisa ter um sinalzinho de menos na frente, certo? Quando é negativo, eu sou obrigado a colocar um sinalzinho na frente indicatório, né, indicativo de que o número está negativo, tá? Ok? A gente viu ali o eixozinho e tal, a gente começou a falar de soma e subtração, né? A gente viu aqui a questão dos intervalos, né, para facilitar o jogo, e a gente falou das frases que tem que povoar a nossa cabeça, né? Olha só, sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. E aí a gente fez aqui uma série de exercíciozinhos, né? Ou seja, sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Sinais diferentes, eu subtraio e repito o sinal do maior. Né? Sinais iguais, eu somo e repito o sinal. E assim sucessivamente, né? A gente foi fazendo aqui os exercíciozinhos, né? E agora a gente vai falar aqui de soma e subtração e igualdade. Deixa eu ver se a gente já falou sobre isso. Então vamos lá, vamos aqui, ó. Eu tenho, pessoal, que vamos aqui começar a relacionar soma e subtração e igualdade, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 mais 3, certo? Um cálculo bobo, a gente já sabe que a resposta é 6. Mas a questão não é essa, a questão é saber como operacionalizar os símbolos matemáticos e a forma matemática de se fazer um cálculo, né? Então, por exemplo, eu tenho 3 mais 3, que vai dar igual, evidentemente, a 6. Ou seja, se eu tenho que 3 mais 3 é igual a 6, certo? O que acontece se eu passar esse mais 3 para o outro lado?
Olha só, se eu passo esse mais 3 para o outro lado, certo? Vocês já devem lembrar que ele muda o sinal. Se ele está com o sinal de mais em um lado da igualdade, quando eu passo para o outro lado, esse 3 ele vai ganhar um sinal de negativo. Ou seja, a operação que é a oposta da adição é a subtração. A operação inversa da adição é a subtração. Certo? Então, assim, vamos ver se eu feri alguma lei. Vamos ver se eu feri alguma lei. Olha só, o que é que isso daqui está dizendo? Está dizendo que 3 é igual a 6 menos 3. Isso está correto? Eu violei alguma verdade aí? Não, né? 3 é igual a 6 menos 3. Ou seja, 3 é igual a 3. Então, no decorrer da resolução de um exercício, você não pode violar a verdade da expressão. Se em algum momento eu passar uma coisa para o outro lado e fazer com que um lado não seja igual ao outro lado, eu fiz uma operação errada. Você entendeu? Por exemplo, vamos aqui pensar que se eu em algum momento faço essa passagem de um lado para o outro e vejo que um lado não está igual ao outro lado, eu tenho que parar, respirar e pensar: opa, fiz uma operação errada, vou voltar para ver aonde foi que eu errei. É assim que a gente tem que fazer, certo? Então, de maneira também a passar, olha só, a subtração é a operação inversa da soma, belezinha? Toda vez que eu vou passar um número de um lado da igualdade para o outro lado da igualdade, eu tenho que colocar do outro lado na forma da sua operação inversa. Então, o que é positivo vai negativo, o que é negativo vai positivo. Se está multiplicando, vai passar dividindo. Se está dividindo, vai passar multiplicando. Certo? Tudo bem? Mas calma lá que eu ainda não falei de multiplicação, também não falei de divisão ainda. A gente ainda vai chegar lá, mas desde já assimile que se eu passar um número para o outro lado, eu tenho que inverter a operação. Certo? Tudo bem? Então, se é assim, vamos continuar. Expressão algébrica. Expressões algébricas são expressões matemáticas que contêm números e letras. As letras são conhecidas como variáveis e utilizadas para representar valores. Vamos aqui operar com a expressão algébrica genérica, certo? Olha só, aqui eu tenho um retângulo. Um retângulo, ele é uma figura geométrica desse jeito, né? Ele tem 4 lados, onde 2 lados são iguais e onde esse retângulo vai ter 4 lados, né? 2 dos lados do retângulo vão ser iguais e 2 outros lados vão ser diferentes, né? E iguais entre si. Ou seja, eu tenho, se esse lado aqui é o A, o oposto a esse lado vai ser o Azinho, vai ser o A também, né? Se o outro lado é o B, o lado que está oposto a esse B vai ser o B também, né? Beleza? Show! Então, pessoal, como é que eu calculo o perímetro desse retângulo? Não sei se vocês lembram, mas o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então, se é assim, o perímetro desse retângulo ele vai ser calculado como? Como é que eu calculo o perímetro desse retângulo? Vamos lá. O perímetro é a soma do comprimento de todos os lados de uma figura geométrica, nesse caso o retângulo. Mas poderia ser um triângulo, poderia ser um losango, enfim. Certo? Então, olha, o perímetro desse retângulo ele vai ser calculado como? Qual é a expressão algébrica para o cálculo do perímetro? Perímetro, no caso do retângulo, né, vai ser o A mais o B mais o B. O resultado disso é que o perímetro é igual a 2 vezes A mais 2 vezes B. Veja que 2 vezes A mais 2 vezes B, ou seja, é 2A mais 2B. Certo? Tudo bem? Tem alguma diferença em eu representar na forma acima ou na forma abaixo?
Ou seja, tem uma diferença clara entre eu representar A mais B mais B ou 2A mais 2B? Não, os dois são exatamente a mesma coisa. Mas eu tenho que ter cuidado, porque o que é que acontece? O A, ele é diferente, ele é claramente diferente do B. Então, aqui eu somei os A's, o que veio a dar 2A, e eu somei os B's, que veio a dar 2B. A é diferente de B, logo eu não poderia colocar, isso daqui vai dar 2AB. Não posso fazer isso, certo? Não posso fazer isso, tudo bem? A forma correta é essa daí, 2A mais 2B, tá certo? Então, pessoal, se é assim, vamos partir vamos trabalhar essa fórmula, né? Vamos trabalhar esse achado que a gente teve aqui. Vamos lá, vamos imaginar que o A ele vai ser igual a 4, certo? Se o A é igual a 4, logo o outro lado, o lado oposto a esse lado A, ou seja, o outro lado Azinho, ele também vai ser 4, né? Vamos imaginar que o B ele vai ser igual a 8, então se o B é igual a 8, o B é igual a 8, está aqui, ó, 8, né? Show de bola, belezinha. Então se é assim, como é que eu vou calcular o perímetro? Vamos aqui, o perímetro ele é 2 vezes A mais 2 vezes B. O perímetro vai ser 2 vezes 4 mais 2 vezes 8. O perímetro vai dar 8 mais 16, o perímetro vai dar igual a 24. Veja que daria o mesmo resultado se eu somasse 4 mais 4 mais 8 e mais 8. Certo? Tudo bem? Nenhuma dificuldade, absolutamente tranquilo. Mas agora vamos partir para uma outra lógica, certo? Enquanto aqui a gente partiu do conhecimento dos lados para calcular o perímetro, no outro eu já sei qual é o perímetro é 40, certo? E eu vou colocar que o A é igual a 4. Se o A é igual a 4, o A é igual a 4. Aí me vem a pergunta, qual é o valor de B? Qual é o valor de B? A gente tem que, para saber o valor de B, a gente tem que aplicar na fórmula do perímetro, ou seja, perímetro é igual a 2A mais 2B. Se é assim, eu tenho que o perímetro não é 40, então eu pego 40 e sapeco no lugar do perímetro. Então aqui onde tinha escrito perímetro, eu tiro o perímetro e coloco 40, porque perímetro é igual a 40, certo? Beleza, show de bola. Então agora, 40 vai ser igual a 2 vezes A. Quem é que é o A? O A é o 4. Ou seja, 40 é igual a 2 vezes 4, mais 2 vezes, quem é o B? Vixe, o B eu não sei. Ótimo, então aqui eu tenho como calcular, certo? Então, 40 vai ser igual a 2 vezes 4 mais 2B. 40 vai ser igual então a 8 mais 2B. Eu vou passar o 8 para o lado de lá. Se o 8 ele está positivo, se o 8 ele está positivinho bem aqui, então ele vai passar para o outro lado negativo. Daqui fica 40 menos 8 é igual a 2B. 40 menos 8 vai dar igual a 32. Então fica 32 é igual a 2 vezes B. Esse 2 aqui, ele está multiplicando o B. Ele vai passar para o outro lado como? Ele vai passar para o outro lado dividindo. Opa, acho que eu repeti aqui. Isso. Ele vai passar para o outro lado dividindo. E aqui eu representei com uma barrazinha e um 2, certo? Não é nem a melhor forma de representar isso daqui, mas eu representei desse jeito. Entenda como ele virou uma fração, né? Ou seja, 32 dividido por 2. Note que esse 2 está multiplicando B. Quando eu passei para o outro lado, ele passou dividindo. Veja que eu não alterei o sinal do 2, porque ele não está somando nem subtraindo B, ele está multiplicando B. Se ele está multiplicando B, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então ele passa para o outro lado dividindo. O resultado disso, pessoal, vai ser que... na realidade aqui é 16, né? Mas enfim, eu vou até corrigir.
é 16, não é 12. Um momento. Estamos passando por problemas técnicos. Ok, cadê você? Tá aqui. Estamos passando por problemas técnicos, não é 12, é 16. Muito bem. Ok, então voltando. Ok, voltando. Cadê? Certo. Então o resultado é o quê? Que o lado B é igual a 16. É igual a 16. Entendeu? Belezinha? Então, isso daqui, pessoal, é como eu consigo materializar um problema e expressá-lo de uma forma matemática. Olha só, para eu ter o resultado de uma letrinha dessa, que o nome é variável, toda letrinha que aparece numa expressão matemática é chamada de variável. O que é que eu preciso para eu conseguir chegar no valor dessa variável? Eu preciso que nessa expressão numérica eu tenha apenas uma variável. Toda vida que eu tiver uma expressão numérica com uma variável, eu consigo determinar essa variável. Nesse caso, eu tenho uma expressão numérica aqui e eu tenho uma variávelzinha, que é a letra B. Logo, eu consigo resolver e eu consigo determinar quem é B. Certo? Tudo bem? Agora, se eu tivesse aqui uma expressão onde eu sei qual é o perímetro, que é 40, mas eu não tenho valor nem de A nem de B, aí complica, porque eu tenho uma expressão numérica com duas variáveis, entende? Então, assim, isso daqui é o iniciozinho da expressão algébrica. Vamos prosseguir. Eu espero que vocês entendam. Se não entenderam, mandem um comentáriozinho no vídeo que a gente vai tentar resolver esse problema, tá? E aqui eu errei de novo o resultado. Ai, meu Deus. Mas enfim, é 16, tá certo, galera? Então vamos lá. Ok, então a gente chega aqui na divisão. Então eu vou logo aproveitar aqui e corrigir isso daqui. Meu Deus, eu não sei o que é que eu tinha na cabeça quando eu fiz isso daqui, mas é o jeito, né? Problemas acontecem. Ok, pessoal, então a gente se vê no próximo vídeo, que vai tratar sobre multiplicação e divisão. E fiquem atentos, porque a multiplicação e a divisão é a base para a gente começar a entender razão e proporção. E a gente sabe que no contexto de um curso de Química, por exemplo, a gente entender razão e proporção, que vai ser a ferramenta fundamental para a gente entender regra de 3, isso faz da multiplicação e da divisão a parte mais importante para um químico, certo? Eu tenho até um jargão que eu costumo utilizar, que 90% da química é regra de 3, certo? Então, se a base para a regra de 3 é multiplicação e divisão, então prestem muita atenção nessa parte das nossas aulas, tá bom? Pessoal, é isso e a gente vai se ver no próximo vídeo, tá? Qualquer dúvida, por favor, coloquem lá nos comentários. E eu peço desculpa pelos errinhos, né? Mas é coisa que acontece, né? A gente vai corrigindo e melhorando o trabalho com o passar do tempo, tá bom? Pois eu agradeço a vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.